Ups. Quem tá bocejando? Foi mal. Oh, Desculpa aí. meu Deus! Várias gafes. Bom dia, gente. Vamos animar a nossa maravilhosa manhã de quinta-feira. Estão todos bem? Peço desculpas. Na semana passada, eu acordei e aí fiz café, fui pegar minha aula. Cadê a internet, pessoal? Tava sem zero internet, tava geral aqui. Aí eu gravei a aula que eu ia ministrar para vocês. Eu gravei e deixei disponível para vocês lá no AVA. Pedi para o Francisco avisar vocês que a aula estaria no AVA, já com meu pedido de desculpas a vocês, já que houve esse problema técnico. Vocês viram a aula gravada no AVA? Digam sim, para o meu coração ficar muito feliz. Ninguém ouviu. Sim, professora. Sim. Valendo 10 de média, né? Digam sim. Sim, professor. Eu vi, professor, essa aula de condomínio. Puxa, condomínio, justo condomínio que é uma coisa tão legal que quase não dá briga, não é verdade, pessoal? Então, fazemos por merecer ir adiante na nossa matéria. E para isso, pessoal, eu preciso que vocês tenham feito. Preciso que vocês tenham feito. Deixa eu ativar o mudo de vocês aqui. Não atrapalhe. Preciso que vocês tenham feito o trabalho que eu deixei para vocês lá na sessão 2.3. Eu acho que o prazo que eu estipulei para vocês foi até ontem. O que era esse trabalho? Vocês responderem 20 questões de verdadeiro ou falso. Só ia ter uma resposta verdadeira, né? Então, uma resposta verdadeira ou falsa, né? São 20 questões, se eu não me engano. E aí, essas questões eu iria avaliar vocês, já que, infelizmente, a gente não pode avaliar presencialmente, e eu também não posso chamar esse trabalho de prova, né? Porque prova seria na semana passada, a gente estaria em sala de aula, né? Fazendo prova, testando os nossos conhecimentos, mas nesse momento aqui que nós estamos vivendo, a gente precisa avaliar vocês de alguma forma, né? Nós estamos transmitindo a aula aqui virtualmente, então eu preciso avaliar vocês. Como que eu fiz então? Era esse questionário para responder e também vocês teriam que fazer o desafio nota máxima e o AVA. Fazendo esses três, eu iria colocar, por exemplo, a pessoa foi e tirou nesse verdadeiro ou falso 5 pontos. E aí eu ia somar mais um ponto se a pessoa fez o AVA e mais um ponto se ela fez o desafio nota máxima. Eu só vou poder lançar esses pontos, pessoal, no sábado. Não consigo lançar antes. Então, quem ainda não conseguiu fazer o AVA, o desafio nota máxima, tem ainda hoje, quinta e sexta-feira para fazer. Porque sábado eu vou lá e vou lançar a pontuação de vocês. Então, não percam tempo. Se tiver alguma coisa para perguntar, esse é o momento, pessoal. Esse é o momento que eu vou começar a aula. Alguém tem alguma dúvida acerca dessa avaliação? Professora, bom dia. Bom dia! Quem é? Tem uma Desculpa, eu não dúvida. consegui ver. Aniceia, Aniceia, pois professora. não, bom dia. Bom dia. O AVA é a unidade 1 e 2 ou a 3 e a 4 Todinha. também? Não, só 1 e 2, Aniceia. Até o final da unidade 2. Ok, obrigada. Bom, nada. Você fez o trabalho? Você respondeu as questões de verdadeiro ou falso, Aniceia? Sim, respondi. Ótimo. Mais alguém, gente? Eu, professora, bom dia. Gilmara, tudo bem? Bom dia, tudo bem você? Professora, tive alguns problemas de ordem pessoal aqui e eu não consegui fazer nada, assim, estou voltando hoje. O que eu faço? Sábado eu vou lançar, Gilmara. Não Então, fiz nem as questões, nem nada, professora. eu não sei se você consegue fazer as questões ainda, mas eu acho que eu coloquei prazo lá, mas tenta fazer. O que acontece aqui, gente? Eu acho que dá para fazer. Porém, vocês sabem que essa primeira avaliação, nossa, ela tem uma pontuação menor
E a próxima avaliação, que é no final do semestre, ela tem uma pontuação maior, né? Geralmente essa primeira vale 1.000 e a próxima vale 4.000. Para vocês conseguirem êxito, se eu não me engano, na prova são 1.500 pontos o êxito de vocês. Então, o que eu aconselho vocês aqui nessa altura do campeonato apagando incêndios, né? Que é o caso da Gilmar. Faça agora. Faça agora ou amanhã, porque eu só vou tirar esse relatório de quem fez ou não fez, só vou conseguir tirar no sábado. Então, tem esse tempinho extra aí para vocês fazerem os questionários. E vejam, o que vai ajudar vocês vai ser a pontuação do desafio nota máxima, a pontuação do AVA das 2 sessões e esse questionário. Ah, tem mais uma coisa que pontua bastante, pessoal, que o nota do AVA de vocês crescem, é vocês fazerem aquele ED. Eu não sei qual que é o de vocês. Tem várias, tem, ó, construindo carreira de sucesso, certificação digital, tem um monte. Cada semestre vai ter um ED diferente. Deixa eu pegar exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Exemplos de ED. ED é estudo dirigido, né? Tem a cultura digital, construindo uma carreira de sucesso, desenvolvimento de carreira. Ele vai estar lá na área de vocês, e aí vocês fazendo esse ED, imprimindo o certificado dele, o AVA de vocês já sobe 1.500 pontos. Então, aproveitem, né, pessoal? Já que assim, vou confessar para vocês, o único jeito dos professores avaliarem vocês nesse momento é pela atividade que vocês fazem no AVA, né? Não tem como a gente avaliar de outra forma. Quando eu vou lançar para vocês a nota, eu vou lá num relatório que... O meu AVA é diferente, o AVA do professor é totalmente diferente. Aí eu vou lá no relatório, coloco lá, por exemplo, Gilmara, desculpa. Vou lá, Gilmara, clico na Gilmara. Aí a Gilmara, vamos supor, ela respondeu as questões de verdadeiro ou falso são 20. Ela acertou as 20. Então, ela já tem esses pontos. Mas ela não fez o desafio nota máxima e ela fez o AVA. O que ela fez? Ela foi e respondeu todas as questões do AVA. Nesse caso, eu só consigo atribuir a ela o ponto desse trabalho que ela fez e mais um ponto bônus que eu dou porque ela fez o desafio nota máxima. Então, quanto mais atividades vocês fizerem, maior vai ser a pontuação de vocês, né, nessa primeira avaliação aqui, nessa prova, tá? Então, sigam o meu conselho, façam aí, eu sei que tá difícil, pessoal, eu sei que as tarefas que a gente tem para fazer nessa quarentena, parece que elas ficam mais pesadas, né? Eu tô sentindo muito isso, que coisas que a gente fazia com mais facilidade, parece que a pressão fica maior. Eu imagino que a hora que vocês abrem o AVA de vocês, vem uma avalanche de matérias, né? É aula gravada, é questionário para responder, mas infelizmente é a única forma, ou felizmente, né? Pelo menos a gente tem uma forma aí de continuar o nosso trabalho, continuar os nossos estudos. Vamos tentar fazer da melhor forma possível para a gente poder passar ileso por esse semestre, né? Aí a hora que vocês já tiverem lá, na hora de pegar o canudo de vocês, vocês vão dizer o seguinte: poxa, passei um período de quarentena lá, mas mesmo assim, meu semestre foi concluído, ok, estava bem. Espero que antes de terminar esse semestre, já nas próximas semanas, a gente já esteja juntos em sala de aula. Essa é a esperança que a gente tem, né? A gente tem um decreto até maio, 10 de maio, não é, gente? E antes disso não tem como, mas aí lá pro dia 8, 6 de maio, eles venham com alguma ou prorrogação ou derrogação, já tira o decreto e a gente volta a trabalhar, né? Mas vamos pensar sempre na saúde. Ótimo. Passa a régua, então, nos recadinhos de professor. Quem tiver mais algum, fique à vontade antes do intervalo para conversar comigo. Eu estou aqui para ajudar, não estou para atrapalhar. Então, vamos aqui para a nossa matéria de hoje. Na nossa matéria de hoje, olha só, nós vamos continuar falando de direitos reais, direito das coisas
Ó, eu tô toda me achando com os meus desenhos. Direito das coisas. E dentro dos direitos das coisas, a gente estuda a posse, mais os direitos reais. Direitos reais são aqueles que exigem escritura pública. Escritura pública. Pública onde, professor? Escritura pública onde? No registro de imóveis. Então, vamos fazer uma introdução bem simples aqui dos nossos direitos reais. Vocês estão enxergando aqui a minha telinha de desenho aqui? R$ 1.000 para quem responder que está. Mas tem que ser verdade, tá, pessoal? Sim. Legal. Então, vamos lá. Obrigada. Então, vamos lá. O que são direitos reais? Olha só. Direito real é o direito da pessoa com o seu bem. Aqui nós temos um exemplo de direito real. Direito da pessoa ligada ao bem imóvel ou bem móvel. Dentro desses direitos reais, a pessoa que tem propriedade, ela vai ter o tal do grude, que nós estudamos, né? É o grude. Grude, que é o direito de gozo ou fruição, uso não, grude, né? R. Direito de reaver, direito de usar e direito de dispor dessa coisa. Olha só que interessante. Então, nesse tipo de direitos reais que nós temos, nos direitos reais que nós temos, qual vai ser a relação? A relação vai ser de pessoa para coisa. E quais direitos que essa pessoa vai ter sendo proprietário dessa coisa? Ele vai ter o direito de gozo ou fruição, que significa eu vou extrair os frutos do bem. Por exemplo, o aluguel desse bem é meu. Eu vou ter direito de reaver a coisa das mãos de quem indevidamente o possua. Eu vou ter direito de usar a coisa sem destruí-la. E eu também vou ter o direito de dispor desse bem. O que é dispor? Eu posso alienar, eu posso doar, eu posso trocar, posso fazer o que eu quiser com esse bem. Na aula de hoje, nós vamos aprender que esses direitos inerentes à propriedade, eles podem ser transformados aqui. Opa, cortei a cabeça do meu bichinho. Deixa eu pagar com uma borrachinha. Esses direitos, então, inerentes à propriedade, eles vão poder ser transferidos a outra pessoa. Por isso que o nome da nossa matéria de hoje, que nós vamos iniciar a sessão 3, a unidade 3, desculpa, vai ser chamado aqui, ó o nomezinho. Ó o nomezinho. O nome da matéria é Direitos Reais sobre Coisas Alheias. Coisas alheias. Como assim? Quer dizer que eu vou ter um direito sobre uma coisa que não é minha, estabelecido em lei? Sim, e registrado no cartório de registro de imóveis. Eu vou trazer para vocês alguns dos direitos reais sobre coisas alheias na aula de hoje, e vocês vão verificar que uma outra pessoa vai poder gozar do benefício de ter o imóvel, ela vai poder usar, por exemplo, no usufruto. Nós vamos ver que uma pessoa que não o proprietário, mas o proprietário pode entregar para uma outra pessoa o direito de usar e fruir do seu bem de forma gratuita ou de forma onerosa. Então, vamos pensar que os direitos inerentes à propriedade, ó, o dono do bem tem um direito real com o bem. Então, todos os direitos a ele inerentes, ele pode transferir para uma outra pessoa. Tudo isso registrado no registro de imóveis. E aí, essa outra pessoa,
ela vai poder usufruir de um dos direitos reais que vão estar para nós lá no Código Civil. Vamos começar a ver esses direitos aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês e vamos ver qual o primeiro direito que nós vamos falar aqui. Deixa eu só arrumar o desenho aqui para ficar bem bonitinho. Na minha opinião, esse desenho ficou muito bonitinho. Pronto. Eu vou pegar aqui no meu Word e não vou tirar. E eu já pego um resuminho aqui. Primeiro direito vai estar lá no artigo 1036 do Código e vai ser o direito real de superfície. Eu vou compartilhar a tela para vocês lá no 1369 do Código Civil, para a gente falar do direito de superfície e depois eu vou ilustrar eles aqui para vocês. Aí, se vocês quiserem depois, eu posso passar para vocês de forma resumida aqui. Vamos lá? Primeiro direito real sobre coisa alheia, nós vamos chamar de direito de superfície. O nome tem que ajudar a gente em alguma coisa. Olha só, eu vou ceder o direito da superfície do meu prédio. Vamos lembrar que quando eu falo prédio, eu estou querendo dizer um terreno, pode ser construído ou não construído. Então, olha só o que fala lá no... A lei vai falar sobre esse direito real de superfície. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao direito, ao objeto da concessão. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito uma só vez ou parceladamente. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Isso é um ponto polêmico aqui que eu já vou comentar com vocês. Deixa eu diminuir aqui. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do usufrutuário aos herdeiros. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Em caso de alienação do imóvel ou direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. No caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público, rege por esse código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Enfim, deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso desenho que raio que é esse do direito real de superfície. Vamos ver se vai ficar mais simples da gente entender, ilustrando aqui para nós. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu, só mais um minutinho. Só o direito real de superfície. Deixa eu tirar um pouquinho a casinha daqui. O direito real de superfície vai ser o seguinte. Vou colocar uma definiçãozinha aqui embaixo. Para a gente seguir.
é isso que eu quero. Eu quero aumentar a letra, porque eu sou míope. Pronto. Lá na superfície, em síntese, no artigo 1369, ele vai falar assim: concessão pelo proprietário do solo do direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada. Olha só como que vai funcionar esse direito. Vamos pensar que uma pessoa, ela vai ter uma área, um terreno, e ela vai ceder a uma terceira pessoa, o direito de fazer uma plantação. Então, a pessoa vai poder plantar ou vai poder construir na sua área. Vejam que interessante isso daqui. Ela vai poder plantar e vai poder construir. Quanto tempo? O tempo que as partes determinarem. O contrato vai fazer lei entre as partes. E algumas situações polêmicas lá no direito de superfície. Vejam só, primeira coisa, entreguei para uma pessoa, para o superficiário, a pessoa vai ser, esse bonequinho aqui que está voando, vai ser chamado superficiário. O superficiário, ele vai ter direito somente à superfície. É isso que o código está dizendo. Então, quer dizer, professora, que ele não vai poder usar o subsolo desse prédio, ele não vai poder usar o subsolo desse terreno? Olha, a lei fala que não. Porém, se for usar o subsolo para uma situação em que não tem jeito, precisa usar um pedaço do subsolo, ele vai poder usar, a lei garante a ele. Por exemplo, para poder fazer uma construção, eu preciso entrar para o subsolo para fazer a estrutura da casa. Então, nesse caso, é possível usar. Para poder fazer uma plantação, é preciso cavar valas para poder plantar as sementes. Então, nesse caso, vejam que é superficial. Eu tenho uma superfície. E o que precisar adentrar no subsolo, desde que seja necessário a edificação de plantação ou de construção, o superficiário pode fazer, né? A gente conhece esse direito de superfície vulgarmente como arrendamento de terras, né? Geralmente isso acontece na área rural. O dono entrega para outra pessoa e essa pessoa arrenda. Ela vai, então, construir e plantar naquele bem a título gratuito ou oneroso por determinado período de tempo que vai ser pactuado entre as partes. Eles vão pegar esse contrato e vão registrar no cartório de registro de imóveis. Isso é uma segurança para o superficiário. Imagina aquela pessoa que vai arrendar um terreno para fazer plantação de laranja. E aí ele quer a colheita dos frutos lá, ele vai pagar uma porcentagem para o dono do terreno. Porém, para que essa pessoa não expulse ele de lá, ele vai registrar esse direito de superfície, o direito de superfície. O que está dizendo aqui que não é abrangido pela lei é se ele quiser cavar um petróleo lá no subsolo, né? Aí isso não pode. Não pode fazer escavações lá para explorar o subsolo. Porém, para fazer alguma plantação ou alguma edificação que tenha que usar o subsolo para estrutura, aí não tem problema, é liberado. O que mais sobre direito de superfície? Pode ser, então, tem uma cola aqui do lado, gratuito ou oneroso, o prazo vai ser determinado e uma situação importante aqui que vai gerar polêmica. Vejam só, lá no Código Civil está escrito assim, que o usufrutuário, e lembra que quando tiver o sufixo ário, lembra do otário? Ário, no final tiver o ário, quer dizer aquela pessoa que recebeu. A gente tem usufrutuário, é o que recebeu a coisa em usufruto, não, superficiário é o que recebeu a superfície do proprietário, recebeu para o usufrutuário. Esse usufrutuário, segundo a lei civil, né, lá
a partir do artigo 1369, ele é obrigado a pagar os custos dos tributos. Ele tem que pagar os tributos. Porém, por que eu digo para vocês que há aqui uma divergência? Porque assim, a fazenda pública, na hora de cobrar tributação, ela não vai querer ver quem que é usufrutuário, quem que é superficiário, quem está na posse, ela vai lá direto cobrar do dono do bem, do proprietário. Então, para que isso fique bem certo entre as partes, é bom que se convencione isso no contrato que eles farão. Parte, você está construindo aqui, então a renda obtida através das plantações, quando você for vender, o imposto territorial rural, ou o imposto urbano, o IPTU, o imposto urbano, nesse caso, você que vai pagar. Transfere para aquele que está usando da superfície esses encargos, né? Vejam só que interessante. Pode ser transferido em caso de morte do usufrutuário. O usufrutuário foi lá e morreu. Dobrou o cabo da Boa Esperança. Passa para os herdeiros dele aqui. Vai passar para os herdeiros. E não vai passar para os herdeiros, não vai passar para o terceiro. Alienação. Na alienação, o usufrutuário ele pode alienar a plantação dele, olha só, ele pode alienar a plantação, ele pode alienar a construção dele para outro usufrutuário. Porém, precisa dar direito de preferência para o dono do bem. Opa, eu quero vender o que eu construí aqui. Ótimo, então você me dá preferência aqui para compra. E da mesma forma, o proprietário do bem, se ele quiser vender a propriedade, ele precisa dar direito de preferência ao superficiário. Então, simples essa regra. Se for mudar a relação jurídica de superficiário, quiser passar para outro, de proprietário, quiser passar para outro, direito de dispor, nesse caso, eles precisam primeiro oferecer um para o outro aqui dentro dessa relação jurídica para ter validade. Olha só, se acontecer, vamos lembrar que esse direito de superfície, ele vem lembrar a gente do direito, da função social da propriedade. Imaginem que a pessoa tem várias extensões de terra, porém não tem como cuidar. Ou não tem dinheiro para cuidar, que é caro cuidar de terra, né? Fazê-la produtiva. Ou ele não tem dinheiro, ou ele não quer pessoalmente cuidar, ele pode então ceder onerosa ou gratuitamente essa superfície, porque senão virá uma desapropriação. Lembra-se lá da função social da propriedade? Preciso da destinação, não posso ficar com terra improdutiva. Então, uma saída para fugir lá da desapropriação pela não utilização do bem é ceder a superfície para uma outra pessoa. Interessante aqui é que, se não estipularem de forma contrária no contrato, quando encerrar esse prazo, vamos pensar que no contrato ele cedeu o direito de construção e plantação, o proprietário, para o uso para o superficiário. Ele cedeu o direito de plantação, ele cedeu o direito de construção no terreno dele por um prazo de 15 anos. Mas ele não estipulou no final como seria. Lá no final do contrato, quando chegar o advento do termo, que nós falamos em direito civil, quando encerra-se o prazo, a gente fala em advento do termo. Termo significa chegou no final. Nesse caso aqui, quem que vai ter o direito sobre as plantações que restaram, sobre as construções? Imagina que era uma plantação de laranja e ele construiu alguns galpões lá para ficar. Se não tiver estipulado em contrato, vai ser tudo destinado ao proprietário. Ele vai virar-se para o superficiário e vai falar, ó, tchau, benção, tudo de bom, tá tudo pago aqui, senão eu vou cobrar de você. Mas você usou meu terreno durante 15 anos, agora o que está aqui pertence a mim. Vejam, tudo pode ser, dentro do direito civil, tudo pode ser pactuado entre as partes. O que a lei vai dizer é, se não tiver estabelecido de forma diferente, vai pertencer a ele.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Em caso, a última coisa que nós lemos lá. Caso venha uma desapropriação, vamos lembrar que a desapropriação ela pode acontecer por utilidade pública, né? Vamos pensar que vão construir um hospital ali na região e precisem usar o terreno. Nesse caso aqui, o Estado vai dividir proporcionalmente o valor. Vamos dar um exemplo aqui, que essa propriedade construída e plantada, ela vai valer R$100.000. Aí, proporcionalmente, R$100.000 está super barato, né? Quem quiser comprar, R$100.000. Proporcionalmente, esse valor vai ser destinado ao superficiário, para reparar, né, o valor que ele despendeu na construção e na plantação, e também ao proprietário. É um direito, então, real, porque ele está registrado no registro de imóveis, sobre coisa alheia. O usufrutuário, então, é detentor de um direito real sobre uma coisa alheia. Esse aqui é o primeiro direito real sobre coisa alheia, direito de superfície. O que eu preciso lembrar? Uma pessoa está cedendo um terreno a outra para que ela possa construir ou plantar. Qual o período? O proprietário que vai estipular qual o período que ela vai ficar, se vai haver pagamento ou se não vai haver pagamento. O valor que gerar de despesa de tributação fica a cargo de quem estiver ocupando, quem estiver na posse. E eu coloquei um resuminho aqui. Superfície é a concessão pelo proprietário do solo, do direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Isso era o bastante que nós tínhamos que falar sobre a superfície. A superfície, então, primeiro direito real sobre coisa alheia. Vamos, então, para o próximo direito real sobre coisa alheia que nós vamos ter, que vai ser a servidão. Deixa eu apagar aqui, porque eu quero a minha casinha de volta. Aí, minha casinha de volta. Deixa eu pegar aqui a servidão. A servidão, eu vou ler com vocês somente o comecinho aqui, porque ele vai trazer muito detalhamento aqui no código. Explicar para vocês aqui, trazer o fundamento legal desse Instituto de Servidão. Espera que eu preciso compartilhar a tela aqui. Eu acho que quando a gente voltar da quarentena, eu paro de apanhar desse aplicativo. Superfície, então, já falamos. Servidão. O que é servidão? Acompanhem aqui comigo. A servidão proporciona utilidade ao prédio dominante. Eita, como assim? E grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa do proprietário ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Se o possuidor não tiver título, o prazo para usucapião será de 20 anos. Esse direito real aqui, ele é um pouquinho mais simples. Ele é diferente do primeiro, que ele está cedendo a título gratuito ou oneroso. Nesse caso, servidão, ela vai funcionar da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui um resumo sobre a servidão. O que é servidão? Vamos imaginar a situação em que
nós temos 2 bens imóveis. Deixa eu duplicar esse bem imóvel aqui. Na servidão, ele vai ficar mais ou menos assim. 2. Uma casinha aqui e outra casinha ali. Servidão. Deixa eu colocar aqui embaixo o conceito de servidão na lousa. Lá. A servidão, conforme a gente leu... Opa, deixa eu colocar a letra maiúscula. Servidão. Aqui eu com meus ataques. A servidão, conforme a gente acabou de ler lá no 1078, trata-se da restrição ao direito de uso e gozo de um imóvel em benefício do imóvel vizinho. O imóvel que sofre a restrição é denominado serviente. Olha só como que funciona a servidão. Eu tenho aqui um imóvel que se chama serviente e o outro é o dominante. Serviente e o dominante. O que vai acontecer aqui nesse segundo direito, nesse nosso segundo direito real sobre coisas alheias? Vamos imaginar que esses 2 imóveis estão de todos os lados cercados por rochas. Não tem como passar nem por cima, nem por baixo. Aqui eu tenho a via pública. A servidão, ela nada mais vai ser do que se construir um caminho entre um imóvel e outro. A pessoa vem aqui, ó, e constrói. Como que eu saio dessa casinha aqui? Eu tenho que passar pela casa do vizinho. Eu tenho que fazer um corredor aqui na casa do vizinho. Essa daqui, pessoal, é que vai ser a tal da servidão. A pessoa vai ter um direito real de passagem, ó, sobre a casa do outro, sobre a casa alheia. Só que, diferentemente lá no direito de vizinhança, nesse caso aqui, ela é feita com um acordo entre as partes ou por testamento. Quando a pessoa vai e constrói aqui na frente, ela, por vezes, já tem a servidão pronta. Ela já sabe que o terreno vizinho, que a casa do vizinho, vai ter que passar pela casa dela. E aí, dentro desse direito, nós vamos denominar esse prédio, essa construção, esse bem imóvel como dominante e esse aqui como serviente, porque ele está servindo de passagem lá para o outro. Imagina a confusão que não seria uma coisa dessa. E olha só, quando... Oi, pois não. É assim que começam as famosas vielas? Isso! Ótimo, a viela, eu vou falar para você da viela já, que consegue até por uso capião. Viela é legal, posso chamar de viela sim. Gostei do exemplo. Ótimo. Vamos voltar lá. Esse meu desenho, pessoal, é só para deixar mais simples, porque eu estou achando esse desenho terrível. Mas vamos lá. Eu imagino que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Olha, então, estão construindo uma viela aqui. Ele está querendo passar pelo terreno do outro. Vejam que, a depender da construção, pode ser uma viela só para passar uma pessoa, ou passa também um automóvel, né? O importante tem que dar direito de passagem para o outro. E essa tal viela aqui, que a gente vai falar, ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então, o que significa isso? Quando for vender esse imóvel serviente,
lá no registro vai estar constando que existe essa passagem aqui, que existe essa servidão, e isso aqui não pode ser modificado. Aí o código vai trazer várias obrigações aqui do prédio dominante, do prédio serviente. Se o dominante, por exemplo, quiser asfaltar, quiser cimentar essa passagem aqui, essa servidão, vai ocorrer por conta dele, né? Essa passagem vai servir ao luxo dele. Então, luxo não, né? Necessidade dele. Então, se ele quiser pôr corrimão, se ele quiser construir ali, colocar, cimentar, tratar, vai ser tudo por conta dele. O que o serviente não pode fazer é impedir o acesso. Ele não pode vir aqui do nada e construir um muro. Até porque, como é um direito registrado, é um direito real sobre coisa alheia, significa o imóvel continua pertencendo a ele, mas ele carrega essa necessidade, esse dever de dar passagem para o outro lá, que está com o terreno incrustado aqui atrás. E pode ser também, pessoal, na área urbana ou na área rural. Tanto faz, área urbana ou área rural. Vai ter essa situação aqui de direito sobre a coisa alheia. No final lá do artigo, ele está falando o seguinte, que imaginem que na maioria dos casos, né, essa tal servidão de passagem, ela não está registrada no registro de imóveis. Vamos pensar naquele caminho da roça. Como que faz para aquilo se tornar permanente? Para que não venha uma vez ou outra ali, alguém vai lá e constrói e tapa a servidão. O artigo vai dizer que é possível, se não tiver registro, se não tiver acordo com as partes, uso capião dessa servidão. Como que ela vai acontecer, essa uso capião? Isso é importante a gente saber. O uso contínuo, sem oposição, 10 anos. Usou continuamente, não houve oposição durante 10 anos desse direito, vão adquirir então a uso capião. Mas como que isso vai acontecer? Precisa, então, entrar com pedido de declaração de uso capião, a pessoa do terreno dominante, então, ela vai entrar com pedido de uso capião, não do imóvel serviente, somente daquela passagem. E aí vai pedir no juiz a declaração do uso capião. Vai provar que durante 10 anos ele passou pelo terreno do vizinho e que ele gostaria do registro da uso capião, da declaração do uso capião. Atendendo os requisitos da lei, lá do artigo 1378, o juiz vai declarar que aquele pedaço ali não pode ser tapado porque é uma servidão. O prédio dominante, o dono do prédio dominante, então, de posse desse documento, dessa sentença que declarou uso capião, ele vai lá no cartório de imóveis e registra. Essa sentença aqui, da uso capião, ela vai ser igual o justo título que nós estudamos na uso capião comum. O justo título da uso capião. E aí a lei vai acrescentar mais uma coisa. Ela vai dizer o seguinte, que se a pessoa não quiser entrar com esse pedido de uso capião, a gente sabe que uma declaração de uso capião é uma ação, além de demorada, é uma ação que vai despender dinheiro. Cara, se esse uso contínuo e sem oposição, se ele tiver prova que já passaram 20 anos, não precisa, então, dessa declaração judicial, dessa sentença judicial. Não vai precisar do justo título. Justo título. Então, uso capião da servidão. 10 anos mais sentença judicial, vou lá e registro. Sem sentença, 20 anos eu vou precisar. Vamos lá. Lá no código vai estar escrito assim, ó, no artigo 1379. O exercício incontestado, isso aqui eu estou falando da uso capião.
o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença que julgar consumada a usucapião. Aí, parágrafo único. Se o titular não tiver o título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Então, essa daqui é a usucapião da servidão. Mas, por enquanto, o que nós conversamos aqui foi a respeito da servidão aparente. Nós também temos outros tipos de servidões. Nós temos a servidão, não só a de passagem, nós também podemos ter servidões não aparentes. Por exemplo, quando se passa aqui fio de telefone, fio de luz, ó, passando, ó, um fio aqui. Deixa eu pendurar um tênis. Ah, não, aí já é demais. Encanamentos, vamos pensar que vão ter encanamentos aqui, que eu vou passar pelo terreno do vizinho. Tudo isso, a gente vai chamar de servidão. E também nós temos um tipo de servidão muito interessante, que vai gerar, no prédio serviente, uma obrigação de não fazer. Olha só, vamos pensar que esse imóvel aqui, o imóvel de trás, o dominante, ele esteja no alto de uma colina aqui, e só assim para vir sol. Nesse caso aqui, a obrigação desse serviente vai ser de não construir acima para não tapar o sol do vizinho. Então, lá no registro de imóveis vai estar uma obrigação de servidão, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de não construir, né? Às vezes a gente vai ver imóveis, né, para comprar, prédios, enfim. E aí aquela pessoa que está vendendo, ela vai dizer para a gente assim, olha, fica tranquilo, porque essa vista aqui nunca vai poder ser tirada, porque nós temos aqui no registro da matrícula, né, que aquele vizinho da frente não pode construir. O corretor vai e fala isso para você, o vizinho da frente não pode construir a mais, só pode construir até o limite aqui de, tipo, 2 andares, no exemplo. Isso significa que o prédio de trás é dominante e o da frente é serviente. Essa aqui é a chamada servidão não aparente. Existe um direito real sobre coisa alheia. O prédio de trás está dando a ordem. Não construa mais para cima, porque você vai atrapalhar o meu direito aqui de receber luz solar, de visão. Então, essa daqui são as servidões não aparentes. Vamos lembrar, então, que a servidão, que vamos resumir esse tópico aqui? A servidão é uma restrição ao prédio vizinho. Pode ser de passagem, pode ser para transportar de um lugar para o outro, para ter a via pública. Essa é a chamada servidão aparente. Pode ser também a servidão não aparente, que é o direito de construir. E aí nós vamos classificar as servidões, por exemplo, de fios, tubulações, como servidões contínuas. Significa, nunca vai cessar, sempre vai estar ali o fio passando a luz, tubulação de esgoto, servidão contínua. E a servidão descontínua, olha que nome esquisito, descontínua, porque não é toda hora que está passando gente ali, não é toda hora que está passando carro, lá na viela, que trouxeram de exemplo aqui. Então, é uma servidão descontínua. Nós temos que lembrar que esse tipo de servidão, ela também pode ser não aparente. A servidão não aparente é o direito de construir. Tem muita dessas servidões assim nos prédios à beira-mar. Constrói-se, então, um prédio com vista para o mar, e aí ele já vai registrar as servidões ali. Os prédios que estão mais para frente não podem tapar a vista do prédio de trás. Se ele for esperto, ele faz isso no registro de imóveis. Se ele não fizer isso no registro de imóveis, então não tem impedimento, salvo o plano diretor do município, né? Existem
leis municipais que vão impedir a construção até determinada altura. Mas se não tiver isso no registro de imóveis, nada impede que um prédio lá da frente tape a visão de trás. Daí a importância de isso estar registrado no registro de imóveis, de ir lá na escritura do prédio vizinho e, ó, você não pode construir a mais do que está aqui, porque você me deve um direito de servidão. Olha só, imagina a revolta da outra pessoa. E se isso não for em comum entre as partes, a gente já viu que pode ser por uso capião. 10 anos sem oposição, ou, e aí você pega o registro lá no, faz a sentença da uso capião, entra com pedido de uso capião, de servidão, de vista. Olha só, faz 10 anos que eu estou aqui com meu prédio e não existe na minha frente nada que me impeça de ver o mar. Então, quero judicialmente o direito de que ninguém pode construir na minha frente. Ou, se não tivesse essa declaração judicial, não entrou com a ação, vamos fazer uma servidão, então, por uso capião, de 20 anos, sem precisar da intervenção judicial. Aí vai ser lá no cartório de registro de imóveis direto. Aí a servidão vai ser administrativa, uma uso capião administrativa. Segundo a lei civil, só preciso provar o lapso de tempo que a pessoa esteve lá na servidão. Beleza? Pessoal, até aqui, deixa eu ver, nós vamos falar ainda do usufruto e do direito à habitação. Usufruto, uso e habitação. Só nos meus bonequinhos aqui. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Opa, opa. Eu não marquei quantas pessoas estão assistindo a aula. O Chiquinho mandou marcar. 20. Opa, tem bastante gente. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta que surgiu também sobre o trabalho, para poder fazer um intervalinho e aí a gente volta em 20 minutos. Não? Sim? Então, eu vou fazer um intervalinho aqui de 20 minutinhos, são 9h20, a gente volta 9h40. Pessoal, até já então. Até 9h40. Vou deixar um avisinho aqui, que a gente vai estar em intervalo. Vou colocar aqui. Até já, pessoal.
e a enteada não deixa ninguém visitar. Esse é o assunto. Aí o Ministério Público fez assim, a autora alega em si que é irmã do idoso que encontra-se acolhido na instituição, todavia impedido por sua sobrinha Vera de visitá-lo. O Trocínio tomou conhecimento que Lina está luz e pede para dar em relato, é necessário. Requer seja intimada a autora para esclarecer o interesse de agir, tendo em vista que a condição de idoso ou de deficiente por si só não retira a capacidade para o exercício do pleno direito civis. Outro sim entende que a autora deverá comprovar o grau de parentesco. O grau de parentesco é que a certidão, entendeu? E a proibição de visita na entidade. Já queria por escrito, a proibição, tá vendo? Já queria uma coisa falando da entidade que está proibindo. Aí, eu fiz assim, Camila, o seu áudio está aberto.
Voltamos, pessoal. Me desculpem o pequeno atraso aqui. O computador resolveu dar uma travada, mas vamos lá. Só ter calma que as coisas funcionam. Vamos caminhando aqui no nosso estudo. Vamos falar então de mais um direito real sobre coisa alheia. Projetar na... Opa, eu vou projetar aqui na telinha para vocês. Opa, ficou muito grande. Vamos falar do nosso querido, maravilhoso usufruto. Acho que todo mundo nessa vida já ouviu falar do tal do usufruto, uso e direito de habitação, que são os próximos direitos reais sobre coisas alheias que nós vamos descrever aqui na aula de hoje. Trouxe um conceito bem simplesinho aqui para eu poder tratar com vocês sobre usufruto. E ele vai dizer assim: usufruto é o direito que confere a uma pessoa o poder de usar e gozar de coisa alheia temporariamente, sem alterar-lhe a substância. Nesse caso, existem sujeitos o usufrutuário, que é o titular do direito real sobre a coisa alheia, e o nuproprietário, olha que nome diferente, que é o titular da propriedade despojada dos poderes de uso e gozo. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e os frutos. Como que esse direito aqui, ele vai ser realizado aqui na nossa vida? O direito de usufruto, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos pensar aqui num imóvel, num bem imóvel, porém o usufruto ele pode ser tanto de bem móvel quanto de bem imóvel. Vamos deixar o imóvel aqui no meio, para a gente poder ilustrar aqui, desenhar esse instituto, para ficar bem visível para nós. E olha só, nós vamos ter duas pessoas. O proprietário, esse aqui, chamado... Ixi, acho que a letra está enorme. Chamado proprietário. Proprietário. E lembrando que o proprietário, ele tem direito inerente à propriedade, que é o grude. Nunca vamos esquecer do grude. Grude, que é o direito de gozar / fruir, que significa perceber os frutos, fruir não. Fruir, que é perceber os frutos, aluguel, gozar, reaver. Reaver a coisa de quem a detenha indevidamente, o de usar, e o D do grude, que é o direito de dispor. Esses são os poderes inerentes à propriedade que nós, para a gente poder lembrar desse instituto, a gente vai chamar carinhosamente aqui, esse instituto de grude. Deixa eu tentei aqui fazer uma graça, vamos ver se eu consigo. Nós vamos chamar aqui de contorno, cor sólida. Aqui, esse. Nós vamos chamar carinhosamente, a gente vai chamar de grude, que é o direito de gozar, fruir, reaver, dispor. Esses são os direitos do proprietário. Nesse direito real sobre coisa alheia, denominado usufruto, o proprietário, ele vai destinar os direitos ao usufrutuário. Nós vamos ter aqui o proprietário de um lado e do outro lado, esse aqui todo feliz, vai ser o usufrutuário. Lembrando, quem recebe aqui vai ser o ário, o usufrutuário. O usufrutuário, ele vai receber alguns dos poderes inerentes à propriedade e de forma registrada.
O usufrutuário, ele vai receber algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais poderes que ele vai receber? Ele vai receber o poder de gozar e fruir. Não estou conseguindo essa linha, vamos essa linha aqui. Ele vai receber o poder de gozo e fruição e vai receber o poder de usar. Esse poder de usar vai ser transferido ao usufrutuário e o poder de gozar e fruir vai ser transferido também ao usufrutuário. Esse usufrutuário, né, ele vai ficar contente aqui e vai ficar contente por quê? Porque a ele vai ser destinado o bem e ele vai ter o direito, o direito de posse, ele vai ter o direito de uso, ele vai ter o direito de percepção dos frutos e o direito de administração do bem. Móvel e imóvel. Administração dos bens. Olha só que legal. E o que vai ficar com o proprietário nesse caso aqui? Ele só vai ficar com o direito de reaver e o direito de dispor. Aí ele vai ser, segundo a doutrina, despido. Olha a viagem da doutrina. Ele vai ser despido dos principais direitos inerentes à propriedade. Porque se ele tem todos os direitos concentrados, ele pode recolher os frutos da coisa, ele pode usar, ele pode reaver, ele pode dispor da coisa, e ele está transferindo o direito de uso e percepção dos frutos para outra pessoa, a doutrina fala, ele vai ser despido desses direitos mais importantes, então o nome dele vai ser proprietário. Proprietário, porque ele está despido dos direitos de propriedade. Então, eu não estou conseguindo cortar. Seleção. Eu não estou conseguindo cortar. Ele vai ser, então, aqui nesse caso, o proprietário. Vamos colocar entre aspas aqui. Ele vai ser o proprietário, porque ele vai entregar o direito de gozar e fruir e o direito de usar para o uso frutuário. Quando que isso aqui acontece geralmente, pessoal? Que a gente ouve falar de reserva de usufruto. O que é essa reserva de usufruto? Vamos pensar que o dono do imóvel, em vida, ele queira fazer uma doação da propriedade dele. Ele vai, então, ele tem, por exemplo, um único filho e ele vai fazer, então, em vida a doação desse imóvel, mas ele reserva para si o direito de usufruto vidual, ou usufruto perpétuo. E essa casa, então, a única casa que eu tenho um único herdeiro, ou eu não tenho herdeiros, eu já vou deixar destinado para determinada pessoa, porém, enquanto eu viver, enquanto eu existir, ninguém me tira daqui, que é meu. E isso, pessoal, é muito importante para a segurança daquela pessoa que vai estar doando o imóvel, que doou o imóvel. Porque o que tem de filho tirando pai de casa não é brincadeira, né? Então, isso aqui a lei trouxe como uma garantia para aquela pessoa que está lá. Então, a pessoa que está usufruindo do bem, ela vai ter o direito de morar, de permanecer, e ela vai ter direito à percepção dos frutos. Vamos pensar que ela tem a casa aqui e ela aluga a garagem. Ela pode receber o dinheiro da garagem. O que vai ficar para o proprietário? O proprietário vai ficar com o direito de dispor. Ele pode vender esse imóvel. Porém, vamos lembrar que o usufruto é um direito real. Então, vai estar lá no cartório de registros de imóveis. Então, ele pode até vender. Porém, ele vende com usufruto e tudo. Pessoa que comprar já sabe que tem alguém usufruindo do bem, ele não vai poder tirar aquela pessoa de lá. Então, o que vai fazer vai ser aquela transferência, mas o bem permanece ali com o usufrutuário na posse direta. O usufrutuário, então, vamos pensar naquele pai que doou para o filho o imóvel, mas permanece com a reserva de usufruto.
Ele vai permanecer no bem até ele morrer. E aí o filho só vai poder entrar na posse direta desse bem depois que o pai falecer. Quais são os direitos que vão permanecer aqui com o proprietário? O direito de dispor, posso alienar, e o direito de reaver. Porém, a doutrina, e segundo o que está aqui gravado na apostila de vocês, esse direito de reaver, o que é o direito de reaver? Vamos imaginar que a pessoa saiu, viajou uma semana, viajou um mês. Quando ela voltou para casa, tinha gente ocupando o imóvel, só aguardando dar o prazinho ali do usucapião. Esse direito de reaver das suas próprias forças, de entrar com ação possessória, ou vai lá no desforço imediato e arranca a pessoa de casa, ele vai pertencer, isso é importante, tanto ao proprietário como ao usufrutuário. Olha só, no Código Civil vai dizer que só vai transferir o direito de gozar e o direito de usar. Porém, o direito de reaver, segundo a maioria da doutrina, ele vai estar ali nas duas pontas. Tanto um como o outro vai ter o direito de reaver o bem. O proprietário, por estar escrito na lei, e o usufrutuário, porque está na posse direta desse bem. Então, ele tem o direito de reaver esse bem aqui nas mãos de quem injustamente o detenha. Opa, abri uma tela aqui, nada a ver. O conceito de usufruto, então, artigo 1390, é o direito que confere a uma pessoa o poder de usar e gozar da coisa alheia temporariamente, sem alterar a substância. Nesse caso, existem o usufrutuário, que é o sujeito que recai a propriedade, e é o sujeito titular do direito real sobre coisa alheia, e o nulo proprietário, que é aquele que foi despido dos poderes inerentes à propriedade. Esse daqui é o usufruto. O próximo direito vai ficando, os direitos reais, eles vão ficando mais restritos. Opa, o que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus, vamos lá. Os direitos reais, eles vão ficando mais restritos. E vamos passar ao direito de uso. O direito de uso, para a gente ir finalizando, ele quer dizer o seguinte aqui para nós. Nós vamos ter aqui também, deixa eu tirar aqui. Nós vamos ter também o proprietário, o imóvel, só que aqui o direito vai ser um pouquinho mais restrito no direito de uso. Deixa eu colocar o conceito. O direito de uso, ele vai ser um pouco mais restrito. E qual que é a restrição? Qual que é a diferença principal entre o uso, o usuário e o usufrutuário? São justamente a questão do uso. No caso do usuário, ele só vai poder perceber os frutos, segundo a lei, ele só vai poder perceber os frutos que são necessários à subsistência dele e da família. O restante, ele, devolve para o usuário. Aqui, devolve para o proprietário. Aqui, nesse caso, é um direito real sobre coisa alheia mais restrito. O direito que vai ser transferido para o usuário, vai ser apenas o direito de usar a coisa. Vejam que está mais restrito. Qual que é o conceito disso? Está lá no artigo 1412, é um direito real sobre bem móvel ou imóvel, pelo qual uma pessoa pode usar e perceber os frutos produzidos pela coisa nos limites da sua necessidade e família. São aplicáveis ao uso nos que não forem de sua natureza, disposição do usufruto. Ele quer dizer o seguinte, o direito de usufruto, ele é maior que o direito de uso. Então, vamos aplicar as mesmas normas lá do direito de usufruto para o direito de uso. Quais as normas? Da mesma forma, ele vai usar da coisa e ele vai
também poder perceber os frutos da coisa, mas não todos, somente os necessários à manutenção dele e da sua família. Ele vai poder utilizar o bem sem destruir. No caso do uso, ele precisa fazer as obras de manutenção do bem, as obras ordinárias de manutenção do bem. E essa é uma parte aqui bem interessante. Se ele tem direito de usar a coisa, ele vai fazer as obras de manutenção ordinárias, ou seja, ele tem que limpar a casa, se ele está usando o carro, ele tem que lavar o carro, porém, furou um pneu do carro que ele está em uso, ou quebrou um cano, estourou o telhado, nesse caso ele vai lá, a lei fala que as despesas são por conta do proprietário. Lá no artigo, cadê? Não estou conseguindo achar. Localizar. Eu acho que não está mostrando para vocês. 1412. Vai estar escrito assim: o usuário usará a coisa e perceberá os frutos quando o exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme sua condição social e o lugar onde viver. As necessidades da família do usuário compreendem o cônjuge, os filhos e as pessoas de seu serviço doméstico. Esse daqui é o direito, então, do uso mais restrito do que o usufruto. Daqueles direitos assim que a gente fala, puxa, meu, que coisa sem pé nem cabeça. Por fim, deixa eu colocar para vocês aqui na tela o direito de habitação. Direito de habitação, para a gente lembrar, a gente precisa pensar na viúva. Opa, por que ficou vermelho? Bem, não sei porque ficou vermelho, agora vai continuar vermelho. Direito de habitação. Quando o uso consistir, aí é uma ramificação do direito de uso. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente a coisa alheia, o titular desse direito não pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupar ele ou sua família. O direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá que pagar aluguel a outra ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito, que também lhes compete. Não são aplicáveis à habitação, no que for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Então, deixa eu explicar esse direito real de habitação aqui para nós. Olha só, quem tem direito real de habitação? A viúva ou o viúvo que, sendo herdeiro ou não, permanece morando na casa, permanece morando no lar conjugal. Nesse caso aqui, o direito de habitação ele pode ser conferido ou por vontade das partes ou por determinação legal. E como que ele vai funcionar? Nesse caso aqui, o direito vai ser mais restrito. Lá no uso, a gente viu que vai ser dado à pessoa o direito de usar, no caso do usufruto, o direito de usar e fruir. Pode colher os frutos da coisa ou usá-lo. No direito de habitação, não. O direito de habitação, ele só vai ter o direito de morar. Somente isso. Ele não pode nem alugar se ele quiser. Ou ele mora e usa para os seus fins residenciais, ou não mora. Ele pode somente ocupar. Ele não pode extrair os frutos. E se
o direito de habitação for dado a ele e mais uma pessoa, vamos pensar então que tem o direito de habitação legal da viúva e também foi dado o direito de habitação ao filho, que é do casamento lá só do pai. E ela não quer morar junto com essa pessoa, ela quer ficar em outro lugar e quer que essa pessoa pague um aluguel para ela, um imóvel diferente. Isso não pode acontecer segundo a lei. Está dizendo assim, se você não quer habitar, o seu direito é só habitar. Se você não quer exercer esse direito, você não pode cobrar o aluguel de uma pessoa que queira exercer. E esse daqui vai estar lá no artigo 1415. Em resumo, o direito real de habitação, deixa eu pegar aqui. O direito real de habitação, né, consiste então no direito de usar gratuitamente o imóvel como moradia do titular e de sua família. Ele não pode alugar, né? Ele não pode alugar para terceiro. Simplesmente é o direito de ocupar esse bem. Como se trata? Eu não estou conseguindo mexer mais nos mecanismos aqui. Que droga. Olha lá. Direito de habitação. Ai, gente, peço desculpa que meu computador está travando inteiro aqui. É um direito, então, de habitação. O direito de habitação, então, vai consistir no direito de ocupação, direito de ocupar um bem de forma gratuita. Pode tirar de lá? Não. Na verdade, essa reserva aqui de habitação, ela vai durar o tempo estabelecido no contrato entre as partes. E no caso de habitação oriunda do direito sucessório, enquanto aquela pessoa for viva, ela vai ter direito à habitação, desde que, né, ela não tenha outro imóvel para morar, ela vai ter esse direito à habitação. Em síntese aqui, para a gente encerrar essa primeira parte dos direitos reais sobre coisa alheia. O que a gente tem que lembrar aqui? Que eu tenho alguns direitos, então. Eu tenho direito de superfície, eu tenho, além do direito de superfície, eu tenho direito de habitação, o direito de uso, o direito de usufruto, já estava esquecendo, e o direito de servidão. Em todos esses direitos de garantia, todos esses direitos reais sobre coisa alheia, eu vou estar usando um dos poderes inerentes à propriedade. No direito de superfície aqui, eu vou estar ocupando a superfície do solo. No direito de habitação, eu vou poder morar numa casa que não é minha. No direito de uso, além de morar, eu vou colher os frutos necessários a mim e à minha família. No usufruto, eu vou colher todos os frutos inerentes à propriedade, além de poder ocupar, e aquele que está entregando o usufruto será o nu proprietário. Na servidão, eu vou gravar um outro imóvel com alguma obrigação de me servir. Eu vou gravar o outro imóvel com alguma obrigação de me servir, seja o direito de não construir, seja o direito de me dar passagem, mas o que a lei vai estar dizendo é que essa relação entre proprietário e coisa pode sofrer interferências de terceiros. E esses direitos reais aqui, para terem validade, eles precisam do registro público, para que exista validade perante
terceiros. As relações a mais, né, de direitos e obrigações inerentes a cada uma das espécies dos direitos reais sobre coisa alheia, aí a gente vai ter que pegar artigo por artigo e ver lá as obrigações. Mas, em geral, pessoal, as obrigações seriam: quem está ali na posse do bem precisa restituí-lo no final do jeito que pegou. Então, ele precisa fazer as manutenções, as ordens de manutenção da coisa para que ela não venha a se deteriorar. Ixi, essa palavra é difícil. Deteriorar. É um instituto aqui de direito civil usando uma coisa que não é minha, uma coisa alheia. O proprietário vai se manter ali nessa relação jurídica de propriedade. Então, vejam, enquanto tiver essa relação de uso sobre a coisa alheia, não vai ter prazo de usucapião aqui. Porque imagina, está lá no registro de imóveis que você está sendo usufrutuário de um bem do proprietário. Então, essa relação aqui é de direito real sobre coisa alheia. Então, desse período aqui não pode contar como usucapião, porque a relação está sendo de direito real sobre coisa alheia. Ele não abandonou, na verdade, ele está deixando uma outra pessoa usar. Esse tema aqui, pessoal, é pacífico, então, na nossa doutrina. Deixa eu voltar para vocês aqui, que esse temazinho aqui é um temazinho bem legal, porém, ele é cheio de detalhezinhos aqui que às vezes vão escapar, e só uma leitura lá, só uma leitura dos artigos que vai fazer a gente memorizar. Voltando aqui para vocês, minha gente, estou vendo que vocês estão bem quietinhos, ou vocês estão todos aqui entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, ou não sei o que está acontecendo. Todo mundo presente aqui? Era o que eu tinha para falar sobre direitos reais sobre coisa alheia da seção 3. Acho que é 1, né? 3.1, 3.2 da apostila de vocês. Isso. Primeira parte, depois vai falar direito em garantia, penhor, hipoteca. 3.2 da apostila. Ok, pessoal? Dúvidas, problemas, questões? Se a gente sabe o prazo que vai voltar, também não. Vocês viram que prorrogaram o decreto lá para 10 de maio, né? Então, até dia 10 de maio, a gente ainda está em quarentena. Espero que seja a última prorrogação, né? Por enquanto, a gente não teve mais prorrogações, não. Gil, Ezequiel, vocês iam falar alguma coisa? Alô? Tô achando que vocês não estão me ouvindo. Ah, tá. Tudo ok. Oh, meu bem. É bom ouvir a voz de vocês, que eu fico falando sozinha, eu fico pensando, será que o povo tá ouvindo? Mas ok, então, pessoal. Qualquer questionamento acerca do trabalho, me façam agora. Na aula que vem, agora eu não consegui ainda pegar, mas na aula que vem, no sábado eu vou lançar, aí na próxima aula eu venho trazer para vocês aqui qual é a resposta das questões, né? Porque vocês têm que ter uma vista dessas questões, né? Então, vou confessar para vocês que é a primeira vez que eu faço esses questionários no AVA. Então, eu não sei nem onde eu entro para poder recuperar essas questões lá. Aparece assim, fulano fez e quanto que ele acertou. Se ele fez desafio nota máxima, se ele fez o AVA. Agora, as questões em si, eu vou ter que buscar aqui, porque alguns de vocês questionaram, eu queria saber qual que eu errei. Então, na próxima semana eu vou trazer para vocês as que vocês erraram, as que vocês acertaram, e aí eu digo qual que é o gabarito. Combinado, gente? Sim, obrigada. Obrigada, gente. Então, não tendo mais questionamentos, eu vou encerrar por aqui.
deixando um grande abraço para vocês, desejando muita saúde e tudo de bom na vida de vocês. Um abraço para todos. Beijo, obrigado, Marisa. É o Wanderson. Obrigada. Saudade. Ai, saudade também. Tudo de Que bom, legal hein? que você voltou, fico contente. Só pude pagar a faculdade agora, mas tá tudo bem. Mano, o importante é voltar. Sim, obrigado. Tchau. Obrigada eu, saudade. Beijo, Pro, tchau. Beijão, gente. Obrigada da companhia. Saudade de vocês.